Programa Sabedoria na Prática, com os escritores e consultores existenciais Cauim e Ianin. A paz não exige. Olá, queridos ouvintes. Oi. Como vão hoje? Tudo bem com vocês? Tudo bem? É sempre muito bom estar aqui com vocês nesse relacionamento gostoso, né? Porque, aliás, qual é a coisa mais importante que tem na nossa vida? É encontrar pessoas, é conseguir se relacionar com elas, é conseguir saber o que elas pensam, conseguir saber o que elas sentem e a gente ter esse relacionamento gostoso. Então, esse lugar aqui é um lugar de muito relacionamento. Sabe, inclusive o fim do ano está chegando e é uma época onde as pessoas, até pela lembrança de Jesus, né, que o Natal traz, as pessoas passam a valorizar mais os relacionamentos. Então, acho legal a gente hoje falar sobre relacionamento, para vocês poderem aproveitar todos esses encontros de fim de ano de uma maneira muito mais proveitosa, didática, otimizada, né? Rumo à transcendência. Então, mas eu sou o Cauim, ela é a Ianin, né? E tudo que a gente faz, nós temos uma escola, né? Nós somos consultores existenciais, somos fundadores da Coexiste. A Coexiste é uma escola de treinamentos existenciais, né? São treinamentos na mente. Se você quiser mudar os seus dias, eu não falo sobre mudar sua vida, transformar a sua vida, né? Que as pessoas falam. Mas a vida você não consegue transformar. A vida, ela já é maravilhosa, a vida é incrível, a vida que Deus fez, ela é perfeita. Só que os pensamentos que tem na nossa mente faz com que a gente não tenha contato com essa vida perfeita e não consiga usufruir dela nos nossos dias. Então, quando a gente fala sobre mudar a mente, é para mudar o seu dia a dia, para mudar o seu cenário, as cenas e as relações, né? Sim. Não para mudar a vida. Não, mudar os pensamentos que você tem sobre a vida. Isso, porque aí, tendo contato com a vida, os seus dias, as suas interações, as suas experiências no mundo vão para um outro lugar. Um lugar mais cheio de vida e, portanto, cheio de amor, de gratidão, de abundância, enfim. Sim. O que todo mundo espera, mas que só é possível em contato com a vida. Sim, aliás, só existem duas formas de você viver. Ou você está em contato com a vida, e aí você vive a vida exatamente como ela é, ou você fica preso em pensamentos sobre a vida. Exatamente. E aí você fica pensando coisas sobre a vida, mas que não tem nada a ver com o que a vida é, entendeu? E aí você fica levando em conta o que você pensa e não a vida. Os pensamentos acabam sendo obstáculos para o seu contato com a vida, entendeu? Então hoje nós queremos falar sobre relacionamentos. E relacionamento de uma maneira que normalmente não é falada, que é numa função, né? Usando os relacionamentos para uma função. As pessoas colocam o relacionamento como meta e a gente coloca o relacionamento como um caminho. O relacionamento como uma ferramenta, um meio ou um acelerador do processo de transcendência. Aliás, aproveitando para convidar todos vocês para participarem da aula que vai ter nessa quarta-feira próxima sobre relacionamento. A aula se chama Relacionamento como acelerador do processo. O relacionamento como acelerador do processo. Por que eu falo terceira aula? Porque o curso A Verdade Presencial já começou. A Coexiste só abre 2 turmas por ano e começou no dia 9 de novembro, já foram 2 aulas. A próxima aula é nessa próxima quarta-feira e você pode participar de uma aula para conhecer o curso e saber se você quer entrar nessa jornada de autoconhecimento, de treinamento mental, que inclusive a gente utiliza o livro Um Curso em Milagres, utiliza os exercícios do livro Um Curso em Milagres. Então, é um treinamento de 1 ano, 365 exercícios que você faz junto com o grupo, né? Faz em conjunto, com todo o acompanhamento. Tem um tutor que te acompanha, que é um aluno avançado que te acompanha para que você possa usufruir desse conteúdo maravilhoso que foi deixado para a humanidade, que é o livro Um Curso em Milagres. Então, hoje a gente quer
falar mais sobre relacionamento. E se você quiser participar da aula, você pode entrar no site coexiste.com.br, procura, está escrito terceira aula do curso, e o nome da aula é O Relacionamento como Acelerador do Processo. A inscrição é gratuita, você pode fazer uma aula para conhecer, tá bom? Aliás, assim, quando a gente fala em relacionamento, porque assim, a gente está o tempo todo se relacionando com alguma coisa, com pessoas, ou com coisas, ou com situações. A gente se relaciona com as coisas, a gente se relaciona com as pessoas. Mas como é que se dá isso, né? O que acontece com isso? Quando você está se relacionando com pessoas ou com situações, o que precisa ser entendido, o que você precisa saber, é se você está se relacionando realmente com as pessoas, com as situações, ou se você está se relacionando com o que você pensa. Sabe? Porque o tempo todo você fica pensando coisas. Olha bem, percebe isso, que você fica muito na sua cabeça. Você se relaciona mais com os seus pensamentos do que com as coisas. Você se relaciona mais com o que você pensa do que com as pessoas. Você fica muito mais preso no que você pensa, no que as pessoas estão tentando te passar. Você fica muito mais preso no que você pensa, no que na possibilidade de comunicação com aquilo que está chegando. Porque está todo mundo preso naquilo que pensa. Então, enquanto as pessoas ficam presas no que elas pensam, elas não conseguem abrir uma possibilidade nova, uma possibilidade de que haja alguma coisa além do que ela pensa. Então, o relacionamento é o caminho mais rápido para que você possa usufruir de alguma coisa que não seja simplesmente o que você pensa. Porque a vida não é os pensamentos que você tem sobre a vida. Se os pensamentos que você tem sobre a vida são os maiores obstáculos para você se relacionar com a vida, esses pensamentos eles precisam ser reolhados, eles precisam ser questionados. E a melhor maneira de você ter um feedback sobre esse status da sua mente é no relacionamento com as pessoas. Elas ficam te trazendo coisas, te trazendo novas referências, novas formas de perceber tudo, novas formas de perceber até você mesmo, né? E aí você tem possibilidades de uma nova visão dos fatos. E aí, quando você tem uma nova possibilidade de outras visões dos mesmos fatos, outras visões sobre a vida, sobre tudo, você percebe que talvez você pense alguma coisa sobre tudo isso e outras pessoas pensem outras coisas sobre isso. E aí você começa a descobrir que talvez você não esteja vendo exatamente a verdade sobre as coisas. Aí talvez você pense, tá, eu não estou vendo a verdade sobre as coisas, mas quem é que está vendo a verdade sobre as coisas? Será que as pessoas que estão vendo diferente de mim? Será que as pessoas estão vendo a verdade sobre as coisas? Ou eu estou vendo a verdade, ou aquele, ou aquele, ou aquele. Ou talvez ninguém, talvez nenhum. Mas aí pelo menos se levanta a possibilidade de que há algo a ser visto verdadeiramente. E aí quando as pessoas, ao invés de discutirem sobre as suas diferenças, quando elas se abrem para encontrar a verdade sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre a vida, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, quando elas se abrem para isso, elas passam a aderir a um time daqueles que descobriram que querem a verdade sobre tudo. Então, quando Jesus falou, por exemplo, onde duas pessoas ou mais estiverem decididas pela verdade, lá eu estarei. Esse é meu time. Né? Quando você quiser saber a verdade, quando você e outras pessoas, as pessoas vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar aqui para a gente, ao invés de ficar discutindo, vamos pedir a verdade sobre isso. Nessa hora você chamou Jesus. É bastante avançado isso. Nessa hora você chamou Deus. Nessa hora você chamou Deus para a conversa. Você chamou aqueles que transcenderam essas diferenças e que querem participar de um grande diálogo, de um grande relacionamento com todos em nome da verdade. Quando você se une a outras pessoas em nome da verdade, você se uniu, na verdade, a um grande time que decidiu pela verdade.
Olha, então assim, organizando, vamos organizar. Então, quando a gente fala sobre relacionamento e usar o relacionamento como ferramenta eficaz, eficiente, otimizada no processo de transcendência, a gente está falando disso que o Cauê acabou de falar agora. E aí a gente pode englobar todas as pessoas. Porque Sim. normalmente quando a gente fala sobre relacionamento, logo as pessoas vão para uma ideia de casal, né? Lógico, um relacionamento de casal pode ser usado, sim, como acelerador do processo e deve ser usado dessa maneira. Mas não se pode perder de vista que todo relacionamento pode ser usado dessa maneira. Qualquer relacionamento. Né? Aqui a gente tá falando sobre quando duas pessoas quiserem a verdade, né? Elas entregam o relacionamento para essa verdade, o relacionamento passa a ser verdadeiro. Qualquer pessoa. Porém, se você estiver conversando com uma pessoa e a pessoa não tem ideia disso, você pode fazer isso sozinho. Você fazendo isso, você começa a incitar a pessoa a querer também saber a verdade sobre aquela situação. E aí, as opiniões não importam mais. O que um pensa, o que o outro pensa sobre o fato, já não importa mais, porque ambos, ou os 3, os 4, 5, enfim, querem a verdade sobre aquela situação. Entende? Então, assim, é no relacionamento que as coisas aparecem para serem corrigidas. O relacionamento de casal, por exemplo, ou de pai e mãe, pessoas que moram juntas, sabe? Assim, sim. Pai, mãe, filho, isso filho, independente irmãos. de gêneros, né? Ah, sim, lógico, pessoas, né? Então, assim, as pessoas que moram juntas, às vezes amigos que moram juntos, pessoas que passam muito tempo juntas. Eu estou falando sobre morar, mas às vezes a gente passa tempo juntas com a pessoa que a gente está trabalhando, né? Às vezes você passa mais tempo junto com quem você trabalha do que com quem você mora. Então, são essas pessoas com quem você passa muitas horas do seu dia, são pessoas que você pode utilizar o relacionamento no seu processo de transcendência. E você estará ajudando essa pessoa, ainda que ela não tenha consciência disso, no processo de ascensão dela também. Então, todos os relacionamentos, absolutamente todos, eles precisam ser reolhados e colocados a serviço do processo. Inclusive, quando a gente pensa em seres que transcenderam, como Jesus, por exemplo, né? É muito fácil da gente perceber que em todas as vezes que Jesus falou sobre isso, todas as vezes que Jesus quis trazer a verdade para o mundo, ele sempre focou numa coisa: eu quero saber o que Deus pensa sobre isso. Né? O tempo todo ele falou, não é a questão do que eu penso. Eu estou falando aqui coisas que Deus me orientou. Eu me abri para saber o que Deus pensa sobre todas as coisas. Então, eu me propus a ser um anfitrião do pensamento de Deus para o mundo. Eu abro um canal do pensamento de Deus para o mundo. Eu quero um relacionamento com Deus para que o mundo receba uma nova forma de pensar e não importando mais assim as coisas que eu já pensei um dia ou a maneira que eu pensava, enfim, não importa o que eu penso, importa a verdade sobre isso. Então eu abro mão de qualquer interpretação, de qualquer coisa, de qualquer percepção com base no passado, das coisas que eu já via antes, né? Eu abro mão de tudo isso para saber o que Deus pensa, né? E Jesus sempre falou sobre isso. Eu fico buscando na minha mente o pensamento de Deus para trazer ao mundo o que Deus pensa sobre todas as coisas. É aí que está a verdade sobre tudo. Ok? Então, mas como eu estava falando, isso é bastante avançado. Como é que a pessoa vai fazer no dia a dia dela, né? Como é que você pode fazer com o seu relacionamento? Com seus filhos, com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho, né? Ou na escola. Como é que você vai fazer? Então, a questão é, quando Jesus falava, eu vou abrir mão do que eu penso, eu vou deixar que Deus me fale. Então, quando você está conversando com as pessoas, você pode começar por aí, assim, as pessoas têm o que elas pensam. E se você ficar tentando disputar o que elas pensam com o que você pensa,
isso não vai levar a nada. E vai dar conflito. Né? Então, se você assim, olha, não, eu quero ouvir. Assim como eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir a qualquer pessoa. Sabe, a gente tem uma aluna que me contou esses dias que uma pessoa que é uma amiga dela, inclusive que elas trabalham juntas, falou para ela assim, como é que você consegue não brigar? Eu percebo que você recebe convites, né, pro conflito, mas você consegue tirar o conflito e consegue não brigar. Como é que você faz, né? Eu achei muito interessante essa pessoa falar isso, porque essa é a maneira de usar os seus relacionamentos no processo de ascensão. Sim. Porque normalmente no mundo as pessoas usam os relacionamentos para quê? Para confirmar o que elas pensam, em termos de confirmar suas próprias crenças, inclusive crenças equivocadas sobre elas próprias, né? Você tem coisas que não são muito boas que você pensa sobre você, e na relação você fica querendo confirmar essas ideias equivocadas que você tem sobre si mesmo. Então, isso gera conflito, isso gera interpretações equivocadas, isso gera um não entendimento nas conversas, isso gera confusão de compreensão entre as pessoas e a sensação de que você não está sendo vista. Quando você muda de meta, que você para de usar os relacionamentos só para confirmar o que você pensa e passa a usar os relacionamentos na meta da unificação, na meta da transcendência, você desiste de brigar com as pessoas e passa a querer compreendê-las. Sim. Passa a querer ouvi-las melhor, saber realmente o que elas estão pensando, até para você entender do que a pessoa precisa e saber como responder àquela conversa. E não ficar conversando sozinho na sua mente com as suas próprias ideias e colocar na roda como se estivesse dentro do contexto. E é muito natural, quando alguém quer falar com você, alguém está falando com você, você fica ouvindo. Inclusive, quando você não entende muito bem o que ela disse, você pergunta, fala, eu acho que eu não entendi bem o que você disse, me fale mais sobre isso. Inclusive, a gente estava falando sobre checar, né? Olha, porque quando você quer confirmar suas crenças, você interpreta, você entende o que você quer entender, você vê o que você quer ouvir, você ouve o que você quer ouvir e fica na sua mente com aquilo que você acha que recebeu, né? Com aquilo que você interpretou. O relacionamento é muito eficiente para você poder checar se o que você interpretou, se o que você percebeu é isso mesmo. Falou assim, eu entendi que você me falou isso, foi isso mesmo que você disse? Aquele dia eu entendi que aconteceu isso, foi isso mesmo? E a outra pessoa vai dizer, não foi, aconteceu aquela outra coisa. E pode ser uma interpretação dela também? Pode. E aí é nesse momento que vocês vão conversar e querer chegar na verdade da situação. E é possível acontecer isso. É possível chegar numa verdade. E é possível, a partir do que o outro está falando, realmente compreender o que tem na mente dele e realmente saber o que foi o fato. Porque é muito fácil da gente interpretar tudo o que acontece à nossa volta. Tudo. E isso vai fazer com que você tenha sensações muito desconfortáveis, desagradáveis durante todo o seu dia. Principalmente medo e culpa. E quando você fica ouvindo alguém e fica checando, fala assim, foi isso que você disse? Não, me fale mais, acho que eu não entendi direito. Fale mais sobre isso, eu quero te ouvir, quero muito. Aí você fica ouvindo. Chega uma hora que a pessoa percebe que você está interessada no que ela pensa, que você não quer disputar com ela o que ela pensa em relação ao que você pensa. Ela começa a descobrir que você tem um verdadeiro interesse pelo que ela pensa. E aí ela vai parar de se defender de você. E aí ela começa a perceber que ela não precisa ter medo de você porque você quer ouvi-la. E aí ela começa a abrir uma possibilidade de querer também saber o que você pensa, porque você deu a ela todas as chances de dizer o que ela pensa. E ela percebeu que você quis receber o que ela pensa. Então, a partir de você ter recebido tudo o que ela pensa, ela começa a achar que pode ser interessante ela ouvir você também. Inclusive, ouvir você no sentido de você ajudá-la sobre alguma coisa que ela está pensando, porque você se deu ao trabalho de ouvi-la. Então, você teve contato com o que ela realmente estava pensando e você pode ajudá-la em alguma coisa que ela estava pensando, porque você se permitiu receber o que ela disse.
Então, ela se abre e começa a ficar com menos medo dessa relação, porque sai do âmbito da disputa para ir buscar o âmbito da unidade, Isso, da unificação. Quanto mais amor, maior o nível de relacionamento. Aham. Quanto mais medo, mais fechamento da pessoa. Pessoas muito fechadas, é óbvio, não se relacionam. E não é que elas não se relacionam com uma pessoa e com outra sim. Quem tem uma tendência ao fechamento vai ser fechada, mente fechada, porque não quer expor o que pensa para não correr o risco de mudar o que pensa. Então, assim, a meta é tira o medo da relação, tira o medo. Gera uma atmosfera amorosa, onde a pessoa não tenha medo de falar, que ela não tenha medo de se expor, onde ela veja que é um ambiente seguro. E que você também, quando você gera um ambiente seguro, o ambiente está seguro, entendeu? Então você também pode falar. E você sabe que a pessoa pode interpretar o que você está falando e você considera isso. Porém, se você for com a meta na unificação, com a meta no amor, a meta em tirar o medo e principalmente entregar aquela relação a serviço da união, a serviço da unidade, a serviço da transcendência, você vai ser orientado sobre o que dizer em cada momento, sobre o que falar, como agir, entende? De maneira que não gere medo e não gere conflito. Ainda que seja uma situação que o mundo entenda como conflituosa, delicada, complicada, tem uma maneira de lidar com isso, que gera aprendizado. Sempre. E isso vai mudar o mundo. Essa nova proposta de relacionamento, de ouvir sem distorcer, de ter contato realmente com o outro, contato com o que está na mente da pessoa, aberto para compreender. Essa nova proposta de compreensão, de um verdadeiro interesse pelo outro, é isso que vai mudar o mundo. É isso que vai abrir a mentalidade do mundo para o diálogo. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, esse novo modelo de relacionamento, onde a mente está aberta para ouvir, isso vai mudar o mundo. Isso vai acabar com a ideia de disputa e vai ajudar as pessoas a descobrir que um relacionamento com a meta, na verdade, ele é muito mais produtivo, muito mais agradável, muito mais amoroso e é um ambiente onde o medo não precisa estar lá, porque a meta foi unificada na descoberta da verdade, e a verdade é boa para todos. A verdade não é algo que beneficia uma pessoa ou outra, porque a verdade engloba todos, porque nessa unidade ninguém fica de fora. Né? Ok? E aí, nessa intenção de relacionamento, nessa intenção de aprofundar a relação e a conversa, eu quero convidar você para participar do workshop que vai ter nesse final de semana, dias 26 e 27 de novembro de 2022. Teremos o workshop A Verdade Presencial. É um fim de semana, é um retiro. Né? Você fica o dia inteiro lá na Coexiste, das 9 às 18, o dia inteiro aprofundando assuntos que vão te ajudar a se relacionar melhor. Sim. Né? Ajudar a compreender como funciona a mente humana, como funciona o sistema de percepção, o que é o mundo, o que é a felicidade que todo mundo busca, né? E como escapar de todas essas armadilhas da mente que nos levam para estados de sofrimento. E isso pode ser online também. A gente trabalha tanto no presencial quanto no online. Se você estiver em São Paulo ou tenha uma condição de vir para São Paulo fazer presencialmente, é uma delícia. Vamos passar sábado e domingo o dia inteiro juntos para aprofundar nessas questões existenciais. Ou você pode fazer online no mesmo dia, 26 e 27, porque a aula é híbrida, né? Online e presencial ao mesmo tempo. Entra no site coexiste.com.br, faz a sua inscrição ou liga para a gente no 933 22 22 11 ou 98133 6438, tá bom? Tudo 11 São Paulo. Ok? Esperamos você nesse fim de semana e na quarta-feira para o terceiro dia de curso, tá bom? Então, acredite que a partir dos relacionamentos a gente realmente muda o mundo. Tá bom? Coexiste.com.br, a gente espera vocês. Fiquem com Deus, amem-se
e aproveitem os relacionamentos. Um beijo no coração. Beijo. Você acabou de ouvir na